Ok. Ok. Let's go! Bom dia, Fábio Ribeiro. Estamos gravando um Bio semanal na sexta-feira, porque falhamos. Exato, É isso. exato. A gente falhou, a Lemonade também falhou. E a nossa falha é muito pequena perto da falha da Lemonade. Eita, prego. Bom, a Lemonade amargou, digamos assim. O que é isso, né? Só fazer um parênteses. Toda a indústria recebeu o sufixo tech, né? Então, você tem as fintechs, você tem edtech. Em alguma medida, isso representa que essas verticais estão se preparando para abraçar o digital, enfim, tudo isso que a gente já sabe. As empresas de seguros também têm a sua parte técnica. E o nome é pouco conhecido para a gente, chama InsurTech ou InsurTech. São Insurance Tech Companies, né? E a Lemonade é uma das mais, hypadas do momento, digamos assim. Ela se posicionou como uma empresa que faz uso de inteligência artificial de forma muito robusta. E, basicamente, o mercado de seguro ele tem duas figuras clássicas, prêmios e sinistros, né? Prêmio é o que você cobra do segurado, sinistro é o que você reembolsa no momento onde ele tem um problema. Se você tem capacidade de fazer cálculos mais sofisticados para fazer cálculos de prêmios personalizados, você de alguma forma consegue criar diferenciais. Ao mesmo tempo, se você tem mecanismos de validar que aquele sinistro de fato ocorreu da forma como ocorreu, você faz pagamentos também de forma mais adequada. Então, a Lemonade se posicionou nisso. Ela consegue cobrar o melhor valor e ela tem uma eficiência de pagamento de sinistros. O que a Lemonade fez essa semana? Alguém que gera as redes sociais da Lemonade foi no Twitter explicar como que funciona o modelo de negócios deles. E ao explicar como funciona o modelo de negócios, a Lemonade começou a usar do tipo de repertório que você usa em rede social. A minha empresa é isso, faz aquilo. A gente coleta mais de 1.600 pontos de dados dos nossos clientes para fazer cálculos de prêmios e sinistros. 1.600 pontos de dados. E aí, em algum momento do Twitter, da thread do Twitter, eles dizem que, por exemplo, eles fazem o que eles têm de dados dos clientes equivale a 10 vezes o que a indústria convencional tem. Em algum momento, eles dão uma escorregada, dizendo que eles capturam, inclusive, sinais não verbais. E aí abriu-se uma discussão gigantesca na internet sobre o que esses sinais não verbais significariam. E aí envolveu a questão de pele, questão de você julgar as pessoas por coisas que são, obviamente, não controladas por elas mesmas. Ou seja, o Lemonade caiu num aspecto aqui de avaliação, onde ele, de certa forma, tem usado inteligência artificial para produzir algum tipo de viés de Eles não preconceito. explicaram, Fábio? Eles não explicaram o que são sinais não verbais? Porque eu ia correr e explicar, porque isso dá... Assim, se tem uma coisa que a turma tá esperta, Fá, é isso, assim. Como é que a gente está usando dados para racismo algorítmico? Eles deviam ter corrido explicar. Qual que é o lance da Lemonade? Ela usa vídeo para tudo. Então, quando você vai relatar um sinistro, um acidente, alguma coisa que envolva você acionar o seguro, você grava um vídeo e eles capturam informações do vídeo que são sinais não verbais. Tipo, você não está falando alguma coisa e eles estão meio que capturando informação. E aqui eles dão um exemplo de como a tecnologia deles analisa cuidadosamente cada um desses vídeos, buscando sinais para poder fazer interpretações. E, eventualmente, esses sinais são para reduzir o valor que você vai pagar de sinistro, certo? E aí, cara, a thread, eles apagaram a thread de tweet, se desculparam. E o que eu acho interessante disso é que uma empresa que vende inteligência artificial escorregue num ato essencialmente humano. Não, mas é que eu acho que, assim, falta um pouco de sensibilidade, né, Fá? De tentar explicar para o outro, né? Cara, você não pode... O que eu já acho péssimo esse termo, assim, sinais não verbais. Isso não significa nada para ninguém, né? Tipo, mano, não fala então, caceta. Sabe? Na minha cabeça tem uma falta de sensibilidade e empatia com o outro. Você viu isso aqui? Non-verbal cues. E tem uma coisa aqui, cara, que é o seguinte, o que o pessoal ficou mais puto, que a empresa estava celebrando não o fato dela cobrar menos dos clientes por ter uma solução, obviamente, com mais tecnologia e poder oferecer serviços mais competitivos, mas sim por pagar menos de sinistro. Ou seja, a empresa estava celebrando assim, olha, convenhamos assim, convenhamos aqui fazer um ponto. Convenhamos, o meio de seguros envolve muita fraude mesmo. Nossa. A gente sabe disso.
né? Só que a empresa meio que foi, olha, acabou o seu... Assim, se você quer enganar a gente, acabou o seu tempo, enfim. Mas esse é o tipo de que envolve a dinâmica... Envolve várias coisas essa notícia. Primeiro, inteligência artificial sendo usado de um jeito que eu ainda acho que não estamos preparados socialmente para aceitar. Se a gente... E o que se cobra aqui é clareza e transparência. Eles não dão transparência do 600 pontos de dados. Não, e o termo, né, usado, a forma, as palavras importam nesse caso aqui, né? Então, na minha cabeça tem um pouco... Eles se equivocaram em não cuidar das palavras e 2, eles se equivocaram em não colocar o usuário no centro para escrever o post, sabe? Tipo, cara, não é sobre a gente pagar menos, é sobre eu te atender melhor e tal. Então, eles escorregaram em 2 coisas que, na minha opinião, são basilares, Fá. E aí teve uma outra repercussão, que as pessoas me questionaram. Quer dizer que, então, que o meu sinistro é calculado por um robô? Ele julga algumas coisas que ele vê aqui, dados obviamente reais e dados não verbais, por exemplo, e a Lemonade meio que teve que se defender disso também. Ela disse, não, em nenhuma hipótese, isso no final das contas é um ser humano que faz a liberação final. Porque também tem essa questão, né? Então ficou até uma associação meio Black Mirror. Você está sendo julgado, você apresenta a sua defesa do seu sinistro e você é julgado por uma solução de AI. Enfim, tem muita coisa aqui de inteligência artificial, mas também tem coisa sobre modelagem de negócio, de como você se apresenta para o teu público e como você é transparente com aquilo que você faz. As pessoas não têm a obrigação de saber isso. Você tem que ser muito didático nesse aspecto. E aí algo que era para ser uma celebração da tecnologia virou um grande problema de relações públicas, cara. Eles estão com um problemaço agora e, eventualmente, essas empresas são usadas para meio que estereotipar o movimento de revolução, do tipo, não queremos isso. Eles podem ser bodes expiatórios desse processo. O que é phrenology? Phrenology? Não sei. Olha isso aqui, olha o tweet deles aqui, cara. Pseudoscience which involves the measurement of booms and scope. É fenotipos, não é, cara? Não, frenologia. Mas tem a ver com fenótipos de biologia, de constituição biológica, né? Não. Não? Não sei, na real. Na verdade, não sei. Pô, a gente deletou... Sabe o que eu acho interessante? Que é muito interessante, porque a própria inteligência artificial deles talvez não escrevesse esses tweets, né? Porque meu Deus, olha o que é phrenology. A doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral e o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo este tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Então é isso, as pessoas fazem julgamentos sociais pelo tamanho da sua cabeça, pelo tamanho do seu nariz, pelas suas constituições biológicas. É isso, eles não querem usar de batata externas. Nariz de batata, provavelmente você vem daquela linhagem, aquela linhagem provavelmente estatisticamente é pobre, e se é pobre... Minha cabeça é grande, e aí por isso eu sou mais esperta, tipo isso. É bem perigoso, e bem perigoso isso, sabe? Nossa, mas pra que põe... É isso que eu não entendo. Já fez caquinha colocando palavras que ninguém entende. Aí você vai lá e me mete um frenologia que 2 pessoas que, na minha opinião, são espertinhas vão ter que digitar no Google. Tipo, cara, não. Tipo, tá fazendo isso errado, então. Assim, é muito emblemático que, ao discutir inteligência artificial, o que a gente está discutindo aqui é a capacidade que o ser humano teve de não se comunicar adequadamente ao ponto de criar esse tipo de distorção. Né? Então, eu acho que esse case já nasce, enfim, histórico. Lemonade. Só lembrar, hein, pessoal, Lemonade, vocês vão ouvir no Baião, depois vão começar a ouvir. O pessoal está falando do Lemonade. Aqui a gente sempre fala antes. Boa, vamos... Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje. 28, de ontem. Pois é, a gente não dorme só para trazer notícias para vocês. Nossa divisão, nossos repórteres e roteiristas não dormem, porque a gente não olham somente para as manchetes, olham para non-verbal. Mano, caçando notícia. Vamos lá. Vou trazer um tweet aqui da Rani Mola. Ela trabalha na Vox. E aí, eu achei bem legal isso aqui, viu? Muito legal.
Deixa eu ver se Ela foi consigo aumentar a imagem. engraçadinha. A menina que tweetou falou assim: e eu vou passar o resto da minha vida atualizando esse cartão. A notícia dessa semana é a Amazon comprar a MGM. Isso. Né? Tem uma disputa bem acirrada no processo de streaming, a gente já falou sobre isso. A HBO Max está entrando no Brasil em junho a R$14,99, ou seja, vai entrar para jogar um jogo baixando o preço, menos que o Netflix, um pouco acima, junto com a Amazon, né? E aí tem uma briga desses grandes players por comprar conglomerados antigos que já eram grandes nas indústrias tradicionais, a Warner, a Fox, a MGM. E a Amazon, ela tem feito aquisições meio que na contramão do mercado. Não sei se você percebeu isso, mas a Amazon, ela tem comprado empresas tradicionais, não empresas digitais. Ela comprou Whole Foods, ela comprou a MGM. A Amazon, ela compra essas tradicionais e depois ela digitaliza isso dentro da estrutura dela. Então, é um movimento diferente. Mas qual que é o ponto? Não é nem esse especificamente. O que eu achei legal foi ver o gráfico dela. Deixa eu pegar aqui o endereço da imagem, vou ver se eu copio em algum lugar para a gente ver melhor. Mas, primeiro, porque é uma questão de como a gente faz visualização de dados, esse é um ponto importante, mas mais do que isso, ele dá uma estratificação de como a sociedade funciona. Tirou só o fundo, Fábio. Será? Deve ser só o fundo da imagem, ainda deve ter escrito para ser indexável. Acho que não, porque eu consegui abrir ontem. Aqui. Bom, não vai dar para a gente ver com muita clareza, mas qual que é aqui? Mas eu vou ler. Bom. Aí tá bem bom. Aqui você tem o mercado de streaming. Você tem a bolinha roxa, que é quem distribui. E aí você tem empresas de comunicação, basicamente. Você tem a azul, que é conteúdo, quem cria conteúdo. E quem são as empresas que fazem os seus serviços de streaming, ali, Netflix, Hulu, tal e coisa do tipo. O que me chama a atenção aqui é que a Amazon está para trás aqui, tá vendo? Aqui ela está fora do espectro aqui, Relative Market Cap. A Amazon, elas não são tão grandes ao ponto de aparecerem dentro do gráfico ainda, entendeu? Ou seja, os valores delas não dariam representatividade visual dentro dessa perspectiva de visualização. Então, eles puxaram uma setinha, Apple, Amazon, Google e Facebook nesse mercado não tem um valor tão grande. Por exemplo, o valor de cap market da Amazon aqui é 1,6. Mas é T, Fábio, é tri. De mercado da empresa. De mercado da empresa, mas não dentro do mercado da vertical de conteúdo, entendeu? Elas são empresas gigantes, mas que nessa área especificamente não são tão grandes ainda como a Netflix, por exemplo. Entendeu? Aqui é só para deixar claro que essas empresas grandes estão entrando no mercado, adquirindo outras empresas, enfim, que são portas de entrada, né? Mas qual que é o lance que eu percebo aqui, independente de qualquer coisa? Primeiro, você tem pouca gente fazendo... O conteúdo está muito concentrado, né? Você vê que o grupo Disney ali concentra boa parte do conteúdo, né? Praticamente, o grupo Disney controla conteúdo e a Netflix ela tem uma parte muito forte ali de distribuição de streaming. E a gente nem conhece, né, Fá? Essa Hulu não está no Brasil e a gente mal conhece. Nos Estados Unidos é grande, né? Nos Estados Unidos tem pelo menos 10 players de streaming pesados, assim. Você tem vários lá, você tem, enfim, a Hulu é um deles, você tem a própria Amazon, Netflix, você tem a Apple Video, enfim, e tem outros menores que a gente nem conhece aqui. Mas eu gostei de ver o gráfico para ver como é que se comporta, cara, porque o nosso mercado é um pouco assim, né? Há quem produza conteúdo, há quem distribua e existem os marketplaces que fazem transações. O que me chama atenção é a alta concentração de conteúdo dentro de um grupo só. Conteúdo não é uma coisa fácil de produzir, né? Especificamente não é fácil de produzir, por isso... Você achou a Pixar? A Pixar aí, Fá? Se eu não me engano, a Pixar é da Disney, não é? Então, era isso que eu estava na dúvida, mas eu acho que não. A Pixar é a maior rival da Disney, não é? Eu não sei, cara. Geralmente essas coisas são adquiridas, eu não sei se elas depois mudam ou não. Não, a Disney comprou a Pixar. É da Disney a Pixar? Eu tô muito chocada, Fábio. Não é possível. Porque eu lembro que era a rixa máxima, era isso? Que os filmes da Pixar não podiam ficar na Disney? Tô maluca. Não, é da Disney. Chocada. Disney. Chocada. Exato. Tem certeza? Você digitou no Google aí? Sim, tá aqui no Wikipedia. Meu Deus. Pixar é um estúdio americano, subsidiário da Disney Studios Content, de propriedade de Walt Disney.
O que me chamou a atenção foi exatamente isso, cara, o quanto a Disney ela é dominante em conteúdo, Meu né? Deus, Fábio. Não, nossa senhora, mano, eu tô chocada, porque eu tava olhando aqui, a Warner é grande, né? Que é tipo a Warner Bros, que né, na minha cabeça é HBO Max. Talvez seja o único que consiga fazer. A Universal ali. Eu acho que a única que faz voz com a Disney é a Warner. É a Warner. Ó, que tem a Turner, que tem a HBO, Warner Bros. Mas a Disney é gigantesca, gente. Impressionante. Impressionante. O que é interessante aqui, que o movimento da Amazon, do tipo, eu vou entrar no mercado, eu vou comprar um estúdio, ele vai começar a fazer aquisições, porque assim, o lance da Amazon, eu tenho distribuição, e eu tenho plataforma de streaming, só que eu não tenho conteúdo. E o grande problema da Amazon Prime hoje, quando você entra, é conteúdo, né? Eles não têm muito conteúdo, de fato, próprio. Mas é não meio tem... impressionante também, né, Fá? Porque a Disney, quando você vai lá ver os documentários da Disney, a Disney tem 1.000 anos, certo? Tipo, é uma empresa antiga, que começou com um sonho, que tem, assim, obviamente é um mastodonte do mercado de entretenimento, mas é meio impressionante você ver o Netflix, assim, a outra indústria, mas a representatividade ser quase, né? Tipo, eles têm um delay de idade muito grande, Fá. Ter conseguido chegar quase no tamanho da Disney é muito chocante, né? Sabe o que é chocante? É quando você compara o valor que da MGM de 6,5 bi de dólares com o valor da Amazon de 1,6 tri. É tipo 0,03, é 0,3% do negócio, sabe? Compra É aí tipo, essa merda. É tipo, ó, troco, é vai. muito discrepante, né? Mas enfim, esse é uma. Eu acho o que eu achei interessante nisso daqui é expor um pouco como a economia de streaming está se movimentando, o movimento da Amazon, mas também a forma como a nossa amiga Rani ela usou para desenvolver aqui um gráfico de visualização que envolve variáveis muito difíceis de E serem 10 expostas, vezes né? É um melhor, mercado né? complexo. Exato. E ela achou um jeito de visualização muito interessante, usando cores, usando círculos, com o tamanho dos círculos representando o tamanho de posição naquele mercado. E, de certa forma, ela fez essas interações todas entre os players. Eu achei... Quando a gente fala de dados, cara, é muito difícil você demonstrar de forma sintética uma informação complexa. E eu acho que ela conseguiu fazer isso de um jeito elegante. Não é fácil de ler, mas é gostoso de você ficar nele e você fazer associações. E aí eu acho que é o grande barato de você trabalhar com visualização de dados. Né? Fiquei pensando aqui que o tema do Baião podia ser cuidado com a comunicação. De alguma forma, né? O cuidado não num tom de tipo, cuidado! Mas no lance de você pensar, né? Que palavra você vai escolher, não vai. Eu fiquei mais chocada do que a Lemonade fazer merda no tweet. Escrever frenologia, Fábio. Quem vai, tipo, nós não quisemos fazer um... me poupe, né? Cuidado com a comunicação é dúbia, porque pode ser o cuidado de carinho, de afeto, de construção, de zelo, cuidado. Tipo, acho que é um bom tema. Eu acho que o último artigo acho que amarra. Será? Vamos ver se eu adivinhei. CPI. Isso está me deprimindo muito. Eu te falei, né? Eu chego em casa, por causa do Marcos, né? Meu marido tem que assistir, enfim, trabalha com isso. Não com isso, né? Mas tem que assistir. Ontem foi bom, porque o Dimas Covas, que é um cientista, que é um cara, tipo, parcimonioso, que é coerente, assim, foi bonito, não posso negar. Mas de resto, uma desgraça. Você vê que começou a falar de CPI da pandemia, dá até uma tosse. Até tosse, nossa. Não, mas é real, Fábio. Assim, tá muito triste a situação ali, viu? Tá muito degradante, sabe? Eu me alienei momentaneamente para não me perder um pouco nos meus afazeres cotidianos, porque é muito deprimente. Mas o que eu quero trazer aqui é uma outra coisa. No episódio da Lemonade, e a gente está falando de comunicação, acho que você foi muito certeira no ponto. O da Lemonade, a gente fala de inteligência artificial, de como existem alguns limites que ainda precisam ser muito mais cuidados para serem explorados, enfim, tem que ter transparência. Aqui a gente tem inteligência natural, cara. O que acontece? Existem grupos organizados nas plataformas, no Telegram, no Discord, no Twitter. Eu achei interessante o Discord estar aqui como uma das ferramentas usadas para isso. Não imaginava que o Discord fosse para poder monitorar a CPI. Achava que eles fossem mais dos games.
né, alternativa. Por que o WhatsApp, por exemplo, não está aí? Porque o WhatsApp, né, eles têm esse lance de não ser criptografado, não ter segurança, vazar. O Discord e o Telegram ficaram famosos por isso, né? Exato. Mas o que essas pessoas fazem, cara? Eu acho que o Discord, só para assim, é óbvio que o Discord é uma ferramenta de rede social, ele serve para esse propósito de você aglutinar pessoas com interesses comuns e ele serve para meio que clusterizar informações também. O lance todo aqui, cara, é que esses grupos, eles estão fornecendo, eles estão, à medida que a CPI avança, eles vão clusterizando informações, segmentando, juntando, e eles vão meio que criando real-time relatórios sumarizados da discussão para a oposição poder debater. É como se fosse meio que um sistema de indexação humana que se sobrepõe real da internet que já existe, e essas pessoas vão meio que fazer um processo de biblioteconomia ali, sabe? De fazer indexação em tempo real das falas e segmentação. E aqui tem um gráfico que mostra o engajamento, enfim, das pessoas que representam os assessores desses políticos, enfim, ao longo da CPI. Então, você tem aqui o Randolfo e o Renan Calheiros, e aí você tem como que as pessoas trabalham. Tipo, são voluntários que vão arquivando postagens, vídeos e declarações e vão montando meio que dossiês das pessoas, cara. Quando a pessoa fala alguma coisa, as pessoas puxam a capivara dela automaticamente, assim. Então, assim, sabe o que é maluco? Sabe o que é mais maluco disso, cara? Que eles são mais rápidos do que a inteligência artificial para fazer isso. Coletivamente. É difícil achar padrão, né? Não, é que é difícil achar padrão, Fá. Assim, o lance da inteligência artificial, e eu acho que isso que a galera não entende. Inteligência artificial tem duas etapas: o treino e o teste. Eu preciso ter volume de dados padronizado para treinar, para depois eu conseguir cuspir um teste bom. O humano está treinando há 30 anos, Fábio. Eu, por exemplo, tenho 30 anos de treino. A máquina, não. E eu tenho 30 anos de treino despadronizado. Então, eu fui conseguindo treinar coisas, né? Tipo, Renan Calheiros, ele normalmente vai para esse lado. Né? Não existe um padrão para eu conseguir criar esse dataset e pôr na máquina. Então, aqui... Não, exato. É impossível mesmo uma inteligência artificial fazer esse job. Eles estão se organizando no Discord. Eu achei legal eles usarem o Discord. Eu achei ousado eles usarem o Discord para fazer isso. E sabe o que é interessante? Olha isso. Eles falam, tipo, o Weingarten foi na semana passada, acho que na semana retrasada, o Fábio Weingarten foi na CPI e falou uma mentira. Esperaram uma print que ele tinha pagado pelo dispositivo do Wayback Machine, cara. Você sabe o que é o Wayback Machine, né? Então, a Lemonade, fizeram isso com a Lemonade. A Lemonade apagou os tweets, o pessoal recuperou no Wayback Machine do tipo, nem apagar você pode apagar hoje, porque já tem mecanismos... Pode mesmo, Fá, mas você sabe disso. Tipo, pessoal, uma vez que isso foi para a rede, você não pode apagar, não acha que você vai se livrar porque alguém tirou um print. A pessoa falou isso, cara, o grupo rapidamente já puxou o print, mentiroso. Cara, e é muito automático isso. A indústria do meme, a indústria da política... É impressionante. Sabe o que eu acho interessante? Essas pessoas, elas têm isso, elas fazem isso de forma voluntária vendo o CPI, mas quando são contratadas nas empresas, elas não fazem. Elas nem sabem. Isso é tema de outro baião. Fábio Ribeiro, isso é tema de outro baião. Não vamos entrar nessa questão trabalhista. O que a gente tem aqui é um extremo cuidado com a comunicação. Calma aí que é um desabafo. Se eu tivesse que falar sobre isso num time de trabalho, eu ia ter que explicar o que é CPI, o que é Wayback Machine, o que é Discord. As pessoas aqui, cara, elas acham as ferramentas, elas acham a melhor ferramenta, elas se organizam, mesmo remoto e distante, sem umas conhecerem as outras, elas usam soluções muito sofisticadas de indexação. Mas e elas são real... coletivo, Fábio, é o poder do coletivo, Fá. É o poder de você ter um monte de gente junto. Então, cara, mas por isso que eu acho que existe uma falácia de que as pessoas elas sabem o que fazer. Elas sabem se buscar soluções. Talvez a gente não esteja criando um nível de incentivo para que isso aconteça. A questão não está no processo de fazer com que as pessoas aprendam coisas novas. Elas vão aprender. Elas vão aprender, ponto. Esse artigo, as pessoas aprenderam sobre 7, 8 coisas super sofisticadas de tecnologia aqui. E elas são leigas. Então, assim, a questão não é o aprendizado em si. A questão é o que a gente tem que criar de incentivo para que esse tipo de comportamento seja
meio que extensivo a tudo, nos níveis sociais, não só na CPI, mas para, enfim, investigar outros problemas tão sérios quanto de violência contra a mulher, ou questões de desigualdade de gênero mais amplas, como a gente viu aos montes esses anos todos. Enfim, esse artigo, para mim, também é muito, muito sofisticado em termos de mensagens que você tem em camadas mais amplas dele, cara. Acho que a gente falou disso esses dias, né? Acho que tipo o lance do Twitter ter se tornado essa comunicação, essa informação, né? Eu ontem até falei com o Marcos. A Bloomberg, Fá, quando você tem um terminal da Bloomberg, a Bloomberg sempre trabalhou meio com essa sensação de tweet. Antes do Twitter, de passar... Você já viu um terminal Bloomberg que fica pipocando as noticinhas, assim, o coisa... Eles já usavam o tweet, assim, tudo bem que lá é a manchete, mas de alguma forma essa coisa do real time, né, ela entrou para ficar na nossa sociedade com toda certeza, Fá. O que eu acho aqui que é um contraponto da inteligência artificial do Lemonade, mas ao mesmo tempo é o cuidado com a comunicação. O que você fala está sendo registrado, indexado, e existem pessoas que estão fazendo isso de forma muito, muito criteriosa, com conceitos muito robustos de biblioteconomia, de arquivamento. Não é só verbais, hein? Não é só, não estamos salvando só aspectos verbais, os não verbais também. Sistema riquíssimo de indexação de imagens, de textos, de áudios. É muito rico isso, cara. Muito rico. Podia funcionar, né? Que triste. Eu estou um pouco deprimida com essa CPI aí. Não posso negar. Vou para minha fisioterapia, que eu vou, enfim. Tá fazendo IR, Fábio Ribeiro? No último dia? Que responsável. Apareceu. Aqui? Não, apareceu que você tá com ele aberto. Ah, meu IR tá aberto, pessoal. Mas é final, assim, eu sou do time das pessoas que não pode... Assim, eu nunca gostei de deixar nada para a última hora, por isso que eu resolvi fazer ele de manhã. Bom dia, Fábio Ribeiro. Boa físio.